Quem achou, diga glória a Deus. Amém. O versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Agora o versículo 1, só a parte A. Canta alegremente, ó estéreo. Versículo 4 agora, só a última linha. E não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar em Ti, como diz o versículo 1, cantai, canta alegremente. Deus, queremos cantar, louvar em alegria, Deus, em exaltação a quem Tu és em nossas vidas. Deus, te peço em nome de Deus sobre cada vida que aqui está, aquele que está nos acompanhando agora online. Deus, Tu vem estar falando conosco, tenha liberdade para curar, que seja uma manhã de cura, uma manhã de renovação, uma manhã, meu Pai, de sonhos novos, uma manhã, meu Pai, de crescimento espiritual, uma manhã de crescimento emocional, uma manhã de crescimento, meu Pai, uma manhã de olhar realmente para o alvo, um olhar, meu Pai, não para as coisas pequenas, mas de olhar para Deus que é grande sobre nós. E eu te peço em nome de Jesus, renova a nossa visão, renova a nossa caminhada, renova o nosso olhar, renova a nossa intimidade contigo, Senhor. Queremos crescer mais e mais. Deus, fala conosco e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, livro de Isaías, eu sou muito parcial para falar sobre ele, porque é um livro que eu tenho assim um amor muito grande, um livro tão precioso para Deus, 66 capítulos que realmente nos confrontam, não obstante ser um livro do Antigo Testamento, ele é o mais neotestamentário do Velho Testamento, ou seja, é o mais messiânico de todos os livros do Antigo Testamento. Tem outros também, como Zacarias, que é muito messiânico, mas o livro de Isaías, ele é emblemático, e ler o livro de Isaías sempre é um prazer muito grande, e eu quero aproveitar o ensejo de encorajá-lo, queridos. Leia o livro de Isaías, amém? Algumas pessoas têm uma memória mais visual, outras têm uma memória audível. Não leia, escute a Bíblia, ouça a Bíblia, né? E é uma forma de você guardar, cada um tem uma forma de guardar a leitura, a palavra de Deus, uns lendo, outros ouvindo. O importante é que ela esteja arraigada em seu coração, amém? Mas esse capítulo 54, queridos, é interessante porque Deus faz uma promessa no versículo 2, de alargar o espaço da tenda, mas ele fala também a partir de um contexto, de uma analogia, onde o povo estava se afastando de Deus. O livro de Isaías todo fala muito sobre um povo que cultuava Deus, mas olhando, Isaías 61 fala isso, Isaías capítulo 1 fala isso, o povo olhando para Deus, mas com as costas viradas para Ele. Ou seja, é como alguém que está olhando, mas fazendo tudo contrário. E assim, Deus estava vendo o seu povo. E Deus fala sobre um povo estéril e um povo viúvo. Jerusalém, Deus como marido do povo dele, mas ao mesmo tempo um povo que rejeitava o seu marido, tornando-se viúva. Assim estava Jerusalém. Assim está o povo de Deus, estéril, porque não produzia. Não havia mais frutos, não dava mais, a sua posteridade era nula, ou seja, um povo que não produzia, um povo que estava estéril e viúvo, e Deus começa a profetizar sobre esse povo, ou melhor, Deus começa a declarar promessas sobre aquele povo. Queridos, vivemos tempos difíceis, isso parece até um jargão e até uma palavra normal no nosso país, e realmente passamos por tempos difíceis, e sempre passaremos, na nossa sociedade, sempre nós passaremos por tempos difíceis, tempos de bonança, sim, mas tempos difíceis nós passamos, e o povo de Deus assim estava passando por momentos difíceis, e Deus fala sobre essa viuvez, um povo que se separa dele. Deus fala dessa esterilidade, um povo que não produzia mais, mas no versículo 2, Deus promete, ou melhor, depois nós iremos ler,
mas no versículo 3, Deus vai prometer que a sua posteridade vai transbordar para a direita e para a esquerda. Como um povo estéril vai ter uma posteridade que vai transbordar? Deus promete. Deus promete que sobre aquela viuvez, Deus tornará seu marido do seu povo. Ou seja, Deus promete ao seu povo que Ele ia restaurar todas as coisas, tanto a esterilidade como a viuvez. Mas para isso, queridos, uma atitude, ou algumas atitudes, ou 4 atitudes, Deus iria requerer do seu povo. Deus requer de nós nesta manhã. Eu peço para que você preste muita atenção sobre essas 4 etapas que Deus pede para nós nesse domingo pela manhã, sobre a sua vida. E o tema da mensagem é: alarga a tua tenda, alarga a tua tenda. Deus quer que você alargue a sua tenda, amém? Olha aqui de versículo 2, eu quero me ater ao versículo 2. A primeira parte diz: alarga o espaço da tua tenda. Que os tenda era a habitação natural dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó moravam em tendas no deserto. E não apenas isso, a casa de Deus, havia a tenda da congregação, o tabernáculo era uma tenda. A tenda era muito comum, ou seja, local de habitação era simples, mas era o imóvel, ou melhor, um móvel que Deus usava para o povo habitar. Então nós podemos enxergar isso, inclusive nos tempos de hoje, quando você passa ali pelo deserto da Judéia, subindo de Jericó para Jerusalém, os beduínos ali no deserto, eles moram ainda em tendas, ou seja, tenda é algo costumeiro como uma habitação até os dias de hoje daqueles que vivem no deserto. E falar de tenda, queridos, eu não posso me esquecer que 1 Coríntios capítulo 3, 16 vai falar que nós somos santuário de Deus, nós somos tabernáculos de Deus, nós somos tenda de Deus, amém? Deus habita em nós, nós somos essa tenda, e Deus começa a falar sobre a minha vida, sobre a tua vida nesse texto. Eu tenho que ler assim, para mim, que você leia desta forma: alarga a tua tenda. Quando você vai colocar uma tenda no deserto, primeiro você vai delimitar o espaço que você tem para a sua tenda, você vai calcular ali o espaço, você vai colocar um tapete para proteger, obviamente, em relação à areia. Eu falo isso para aqueles que vivem no deserto, ok? Mas Deus dá uma ordem para que o povo alargasse a sua tenda, para que o povo crescesse, para que o povo fosse além do que já tinha. Alargar é ir além. Ou seja, em outras palavras, eu quero trazer essa palavra para mim e para você, para todos nós, que eles cresçam. Cresça em todas as áreas da sua vida, sonhe alto, se esforce mais, estude mais, tenha metas. Eu estava falando isso com os irmãos hoje aqui atrás, metas atingíveis. Tem pessoas que criam metas inatingíveis, e aí se frustram, e aí perecem, param. Metas são atingíveis, metas que você possa atingir, para que quando você atingir, outras venham. Amém? Mas cresça profissionalmente, estude mais, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, que cresça. O missionário falou aqui sobre pós. Cresça no seu trabalho, cresça espiritualmente, busque mais a Deus, leia mais a Bíblia, escute mais a palavra de Deus. Alargue a tua tenda. Deus está falando: olha, o homem de Deus tem que crescer nesta terra. Você tem que prosperar nessa terra. Você tem que crescer. Por isso eu olho para a minha tenda e falo: eu vou alargá-la. Olha, esse ano eu vou alargar minha tenda. Esse ano eu vou procurar me aperfeiçoar mais nessa área. Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou alargar minha tenda. Olha, esse ano, no meu trabalho, eu sei para que eu consiga aquela posição, eu vou ter que ter esse mais esse estudo, então vou me aperfeiçoar mais. Alarga a tua tenda, queridos. Crie novas amizades. Conheça outros lugares. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Permita-se conhecer outras pessoas. Permita-se compartilhar situações. Mas cresça, alargue a tua tenda. Porque muitas vezes nos acomodamos com a tenda que temos. E não saímos daquele ostracismo, daquela paralisia espiritual, emocional. Não saímos daquele estágio inicial das nossas vidas.
Paralisamos. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque estão se aperfeiçoando, se tornam mais eficazes do que os filhos da luz somos nós, porque estão se esforçando, estão estudando, estão trabalhando. E eu, como homem de Deus, queridos, você como uma mulher de Deus, tendo Senhor na sua vida, se você estudar, Deus vai fazer você crescer demais. Se você ler mais a palavra, Deus vai fazer você crescer muito mais. Nós temos um predicado que os outros não têm. Nós somos filhos de Deus. Amém? Não tem isso quando você faz um concurso público, se você empatou com alguém, primeiro vai ver idade, depois vai ver o quê? Outras situações. Que eles, no empate, você é filho de Deus. No empate você leva. O que Deus pede para você então? Empate. O que Deus pede para você então? Se esforce como os outros se esforçam. Na hora de fazer a diferença, porque quando você empatou, você ficou igual, né? Aí Deus faz diferença entre quem serve e quem não serve. Aí Deus vai lá e te diferencia. Bom, ele entra. Ela entra. E em tudo isso, queridos, Deus vê também a situação de cada um, amém? Deus sabe. Uns podem estudar o dia inteiro, outros têm 2 horinhas, 3 horinhas do dia, porque tem que trabalhar, combinar tantas coisas. Deus vê o teu esforço, queridos. Deus te honra. Mas não entra na batalha já frustrado, pensando que, porque o outro tem mais tempo, perdi. Está amarrado em nome de Jesus. Alarga a tua tenda. Entra agora no final desse ano. Meu Deus, já estamos caminhando para o final do ano, né, queridos? Parece que o culto da virada foi ontem. Mas já estamos entrando em agosto. Senhor, eu quero alargar minha tenda até o final do ano. Senhor, eu quero crescer nessa área até o final do ano. Senhor, eu não posso ficar estagnado onde eu estou. Chega, promessa tua. Deus quer que minha posteridade cresça. Deus quer que meu relacionamento com Deus se aprofunde. Então, alarga a tua tenda. Pastor, mas está tão difícil manter que eu tenho. Talvez seja isso o problema. Você está muito focado em apenas manter o que você tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, não há... É claro que todo risco é calculado. E o seu risco precisa ser calculado, amém? Seu risco é você entender realmente todos os controles que você tem que exercer para que teu risco seja mitigado o máximo possível. Mas vida com Deus é um risco, queridos. Andar por fé é risco. E vale a pena. E vale a pena. Eu trabalho com controle, né? Então, eu trabalho no Tribunal de Contas, então eu trabalho com controle. Sobre compliance, que é controle, né? Controlar para diminuir os riscos de qualquer operação. Queridos, eu tenho um Deus que me controla. Eu tenho um Deus que vai mitigando os riscos das coisas que eu irei fazer, que possam dar certo ou errado. Deus vai mitigando os riscos, vai diminuindo os riscos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele vai te aperfeiçoando. E os riscos vão sendo mitigados, e Deus vai te abençoando. Mas enquanto você andar fora desse controle, os riscos são imensos. Uma administração, uma empresa que não controla seus processos, queridos, os riscos são imensos de fraude, qualquer outra coisa. Mas quando os processos são controlados, eu não evito os riscos, mas eu consigo mitigá-los, consigo diminuí-los. Aí quando eu tenho um Deus que controla a minha vida, Deus está no controle da minha vida, queridos, que segurança. Eu ando pela fé, crendo que Deus vai comigo. Eu alargo a minha estaca, eu dou um passo de fé na minha empresa, eu dou um passo de fé num propósito que eu tenho em casa, sabendo que Deus está alargando meu espaço, a minha tenda. Alarga a tua tenda, amém? Olha para o teu ministério, o ministério vai crescer até o final do ano. Eu quero dar um passo maior, nesta igreja. Queridos, eu tenho vários sonhos, amém? Vários sonhos. Então, mas eu sonho em Deus. Se eu olhar, a missionária falou sobre as pessoas que foram enviadas, né? Se eu olhar para as pessoas que foram enviadas e que não estão mais aqui, eu deixo de enviar. Mas se eu olhar para elas e vê-las frutificando, queridos, eu entendo que a igreja de Vila Isabel também está frutificando. A igreja de Vila Isabel está crescendo de outras formas.
Outras igrejas crescem em estrutura, em mais poltronas, e glória a Deus por isso. E que cresçamos também, glória a Deus. Queremos também, que a Bíblia diz que cresçamos em fé e em número. Então queremos crescer também. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem vidas que abriram outras igrejas e que fez com que o Vila Isabel crescesse também. Então, queridos, que você possa olhar para a sua vida e falar, Senhor, onde eu posso alargar a minha tenda? Eu gosto muito de jogar xadrez. E quando eu era jovem, eu era fanático por xadrez, decorava jogadas de xadrez, competia. Hoje já me esqueci de tudo, mas ainda jogo. Se me desafiarem, eu vou levar a sério. Então, outro dia foi um aluno, um colega do Mateus, que lá tem aula de xadrez também no colégio, aí veio o garotinho, eu falei, meu, desse garotinho é forte, né? Aí veio me desafiando. Começou a partida, eu já me esqueci de algumas jogadas decoradas, mas eu vi que ele tinha tudo decorado. E ele está querendo me pegar por aqui, por ali. E no xadrez existe o seguinte, queridos, a melhor defesa é o ataque. Se a pessoa te atacar e você se recuar, já era, perdeu. Então você defende dando cheques, mesmo que sejam cheques inúteis. Ou seja, eu estou falando sobre cheque, você nem sabe talvez que seja cheque, mas eu estou atacando, mesmo sabendo que aquele ataque meu, a princípio não vai surtir muito efeito, mas eu estou assustando ele. No mínimo eu estou impedindo uma jogada dele. No mínimo eu estou atrasando uma jogada dele. Queridos, a vida com Deus é assim. Em nada intimidado pelos adversários. Cresça. Estão pressionando? Cresça. Eu gosto muito do meu bispo, que ele falava assim, olha, quando tinha problema na igreja, eu abri uma outra igreja. Como assim, bispo? Quando tinha rebelião na igreja, quando a igreja se dividia, eu ia lá e abria outra. Eu estou falando na sede mesmo. Quando tinha problema na sede, eu abri uma igreja. E teve uma época que o bispo abriu umas 10 direto, né? Foi uma sequência de... Devia ter muito problema na sede. Mas eu aprendi isso, queridos. Contra-ataca. Contra-ataca o mal em nome de Jesus. Está sendo atacado? Leia mais a palavra, busque mais a Deus. Cresça na tua empresa, cresça na tua escola, nos seus estudos, no seu trabalho. Cresça, contra-ataque. Não pare. Em nome de Jesus, amém? Se você recuar, você vai ser atropelado. Mas a Bíblia diz, em nada intimidado pelos adversários. Esse mesmo capítulo vai dizer que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que eu usar contra nós de juízo, tu a condenarás. Ouça, querido, o que é uma arma forjada? Arma forjada, queridos, não é uma arma que você vai, se você estivesse nos Estados Unidos, você ia numa esquina, graças a Deus no Brasil isso não aconteceu, amém? Sou contra armas, amém? Claro, nas mãos de autoridade, sim, da polícia, mas nas mãos do cidadão, queridos, misericórdia, a arma nas mãos de quem não tem autoridade é algo que mata, vidas são ceifadas, acidentes acontecem, malucos entram em escolas, em faculdades. Arma não, amém? Independente de quem seja o presidente, não, queridos. Nós temos princípios de valores, amém? É claro, eu boto entre parênteses as autoridades, pessoas que precisam andar armadas, pessoas que precisam andar com segurança. Isso é outro caso, mas não teríamos tempo para falar sobre tudo isso. Mas arma forjada não é arma que nos Estados Unidos você vai na esquina e você compra uma arma. Vai numa loja, você compra. Arma forjada é uma arma que foi preparada. É uma arma que não existe na esquina, na escola, na loja para você comprar. É uma arma que você mandou alguém preparar com aquelas peculiaridades. É uma arma específica. Quando o versículo 17 diz, toda arma forjada contra ti, ou seja, é uma arma que o diabo prepara que só tem eficácia contra ti. É uma arma que foi preparada contra mim. Ela foi forjada para abater o Alexandre. Ela foi forjada para abater a Sheila. A arma que foi forjada para abater a Sheila não me abate. A que foi forjada para abater a mim não abate a Sheila. Deu para entender, meus amados? Mas a Bíblia diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. É você que condena.
Use a autoridade que Deus te deu. É você que condena. Não é o pastor, não é Deus, não são anjos. É você que condena. Na autoridade que diz, não vai prosperar, vai cair por terra. Toda mentira, todo engano, toda falsidade, cai por terra. Essa arma forjada contra mim não vai prosperar, porque eu vou contra-atacar. Eu tenho uma jogada preparada para isso. Você tem uma arma preparada para isso. Amém? Se tem uma arma forjada pelo diabo, queridos, a arma que Deus tem para nós é muito mais preparada para toda e qualquer luta e toda e qualquer batalha que você for passar. Amém? Em nome de Jesus, prepare-se, alargue o espaço da tua tenda, alargue a tua tenda, não se acomode, tá tempos difíceis, cresça, ouse, dê passos maiores, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Mas o texto continua, né? O texto do versículo 2 do capítulo 54 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua... Colocar o toldo sobre a tenda, né, queridos? O toldo da tenda, melhor dizendo. Colocar o toldo que era feito por pele de animais, o toldo que era feito de pano, de tecido, mas o toldo precisava ser colocado. E toldo é proteção, queridos. Eu já aprendi que eu preciso crescer, mas eu também preciso de quê? Proteção. O toldo, queridos, no deserto, mais de 50 graus, à noite, menos 20, o toldo protegia do calor, o toldo protegia do frio, o toldo protegia de insetos, toldo é proteção. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então eu vou largar, mas eu preciso ser protegido, eu preciso me proteger. Amém, glória a Deus. Mas olha que interessante, não é você que vai se proteger. Olha o que diz o texto: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, não o impeças, ou seja, não pare, ou melhor, pare de não se permitir ser protegido. Em outras palavras, queridos, não impeças a proteção que virá sobre ti. Queridos, por vezes nós achamos que aguentamos tudo, que resistimos a tudo, e Deus levanta pessoas para nos ajudar, Deus levanta pessoas para nos proteger. São todos, não impeça, jogue orgulho de lado, aceite ajuda, aceite a proteção, aceite as pessoas que Deus está colocando do teu lado, abra o seu coração, em confiando nelas, abra o seu coração, compartilhe sentimentos, necessidades, que Deus está colocando pessoas do teu lado para te ajudar, para te proteger. Não impeças. O todo é importante, a proteção é importante. A tua igreja é proteção. Não impeça de ajudá-lo, de ajudá-la. Procure ajuda. Amém, meus amados? Porque às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa... nosso sentimento, ou talvez até a nossa vergonha, nos impeça de pedir ajuda. E é interessante que, nesse toldo, ele fala, não impeças de colocar o toldo. Ou seja, pessoas vão vir para ajudá-lo, para protegê-lo, não impeça. Pare de ficar achando que você pode resistir a tudo, porque você não pode. Amém, meus amados? Glória a Deus. Alarga a tua tenda. Deus vai providenciar ajuda. Porque você pode pensar, pastor, como eu vou largar a tenda? Está difícil manter. Aí Deus fala, eu vou providenciar ajuda. Não impeças. Só não fica no caminho. Deixa, eu vou ajudá-lo. Eu vou levantar pessoas. Eu vou levantar a tua igreja, vou levantar amigos, vou levantar pessoas de longe, de perto, pessoas que você nem conhece, para protegê-lo, protegê-la. Quantas vezes você deve ter testemunhos de situações que pessoas que te ajudaram e você nem tinha intimidade, e te ajudaram em momentos difíceis, pessoas que você nem conhece, você nem soube, mas que te ajudaram, e você nem sabe quem é.
Deus providencia ajuda, proteção. Alarga a tua tenda, porque no pacote vem proteção. Só não impeça, porque Deus vai proteger. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então joga o orgulho de lado, joga a vergonha de lado, peça ajuda em nome de Jesus. Mas o texto continua. O texto diz assim: alonga as tuas cordas. Queridos, claro, né? A tenda cresceu, a tenda largou, as cordas também precisam ser alargadas, ou esticadas, ou distendidas. Eu acho isso muito importante, queridos, porque quando eu for colocar as cordas para segurar o toldo, as cordas precisam estar bem, como diz aqui a palavra de Deus, alonga as tuas, elas precisam estar bem esticadas, porque corda frouxa, primeiro vento, leva a tenda. A guitarra aqui, se as cordas estiverem frouxas, o som não sairá perfeito. Ela tem que estar bem esticadinha, para que o som possa sair da melhor forma. Corda frouxa, som imperfeito. Corda esticada, som perfeito. Corda da tenda esticada resiste mais aos ventos, às tempestades que virão sobre a minha e sobre as nossas vidas. Amém, meus amados? Mas esticada ou tensionada, tensão, né? Aquela corda bem esticada, tensionada. Queridos, isso, biblicamente, Deus falava comigo, olha, tem que perseverar. As coisas vão estar tensionadas, tem tensão, vão ser esticadas, mas vou te honrar. Permanece. Corda esticada, corda de perseverança, corda que bem alinhada, que vai segurar, vai bem tensionada ao mesmo tempo, queridos, tem tensão e limite. Se eu esticar tudo ali, pode estourar aquela corda. Toda tensão tem equilíbrio, toda corda tem equilíbrio, bem tensionada, mas também sem ultrapassar limites, senão ela estoura a corda. E você, e quem é essa corda? Sou eu, você. Meus amados, somos tensionados dia após dia. Abra sua Bíblia, rapidamente, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, não desmarque aí Isaías, vai lá para 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, 1 Coríntios 10, versículo 13. As cordas precisam estar bem alonga, estica as cordas. Olha aqui de versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, a corda vai esticar, a aprovação vai vir, amém? Mas creia, juntamente não vai ter luta que você não possa suportar. Logo com a luta, com as dificuldades, Deus proverá o quê? Livramento para que você possa suportar. Corda esticada, tensionada, lutas que iremos passar, mas você vai vencendo, você vai ser aprovado. Mas não tem provação, não existe tentação acima das tuas forças. Não tem, você pode resistir, você vai vencer, persevera. Corda bem esticada, tensionada. Queridos, mas o problema é que, por vezes, nós ultrapassamos os limites. Eu falei, corda tem que estar equilibrada, né? Tensionada, mas sem ultrapassar limites, senão ela estoura. A corda da tenda tem que estar assim. Se ela estiver muito acima do limite, o vento estoura a corda. Por vezes nós ultrapassamos os limites e achamos que somos super-heróis, repito, que não preciso pedir ajuda, que não posso chorar, que não posso estar abatido, que não posso estar triste, que não posso estar pensando em desistir. E aí quando eu faço isso, eu ultrapasso o limite, queridos. E aí a corda estoura. Porque você se achou superpotente, você se achou totalmente acima de qualquer tensão.
Você achava que podia suportar qualquer tensão, não pediu ajuda, e a corda estourou. E agora você está aí, queridos, passando por aflições, dificuldades, porque seus limites foram ultrapassados. Cuidado com os limites que a tua emoção, o teu coração dá. O teu corpo já falou sobre limites. E você tem que ter ultrapassado os limites do teu corpo, da tua saúde. Deus tem dado sinais. Da tua vida espiritual. Você tem ultrapassado limites. Não tentarás o Senhor teu Deus. Até quando você vai estar afastado dele? Você está rompendo o limite. Essa corda vai estourar. Essa corda estoura, queridos, porque não reconhecemos limites que nós temos em Deus. Temos limites em Deus, e a corda estoura, porque nós achamos o próprio Deus, achamos que podemos resistir a todas as coisas. Aí vem um susto que acontece, porque eu ultrapassei limites. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, a corda precisa estar esticada, mas cuidado. Cuidado, você não é Deus. Procure ajuda. Procure ajuda. Eu não sei se a sua corda emocional estourou e você ultrapassou sentimentos. Não sei se a sua corda da sua saúde estourou e você foi pego de surpresa por algo que aconteceu. Eu não sei como é que está a sua corda espiritual. Como é que está a sua corda espiritual? Às vezes ultrapassamos limites, não tem problema não. Deus vai entender. Deus entende. Deus é amor, né? Deus é amor. Deus é amor. Com certeza Deus é amor. Amém? Assim como nós amamos os nossos filhos. Amém? E por eu amar o meu filho, eu cobro do meu filho, dos meus filhos. Não é verdade? Eu disciplino os meus filhos. Líder que não cobra não é líder, né? Líder que não acompanha não é líder. Líder que é apenas amiguinho não é líder. Líder está junto. Líder quer ver o produto final sendo entregue. Líder quer que a vitória aconteça. Líder quer que o time do Botafogo ganhe lá aquela competição de basquete. O técnico vai fazer de tudo para que a equipe ganhe aquele campeonato. Amém, meus amados? Mas cuidado com os limites. Não ultrapasse limites. Não ultrapasse seus valores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estica, a corda esticada, porque no mundo nós passaremos por aflições. Seremos tentados, mas jamais além das nossas forças. A corda vai ser tensionada, mas jamais além das suas forças. Se está indo além é porque você ultrapassou limites. E aí a corda estoura. Amém, meus amados? Tensionada, mas sabendo os meus limites. E quando eu estou no meu limite, peça ajuda. Busque orientação. Se aconselhe com pessoas abençoadas. E você vai ter um conselho abençoado. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. O problema é que nós muitas vezes não respeitamos nossos limites e nos cobramos muito além do necessário. Muito além do necessário. Queridos, você tem direito de descansar. Parece tão simplório isso, né? Você tem direito a descansar. Pastor, não tenho tempo. Tem tempo, sim. O pior é que tem. Eu tenho que ter tempo para descansar. Senão, eu ultrapasso o limite e a corda estoura. E quando a corda estoura, eu estou deitado no leito. E se não fosse a graça de Deus, a graça de Deus me mantém de pé. Mas se eu não descanso, direito de chorar, direito de ter um ombro amigo, de pedir ajuda. Mas quando achamos que podemos seguir sozinhos, a corda arrebenta. E quando a corda arrebenta, queridos, só a misericórdia de Deus. Que Deus venha falar contigo nesta manhã, amém? Que você possa buscar essa ajuda, entenda seus limites espirituais, emocionais e do seu próprio corpo, amém? E busque ajuda em Deus.
Glória a Deus, queridos. Para encerrar, volte lá para Isaías 54. Isaías 54, versículo 2, ainda a última parte, o finalzinho, diz assim: e firma bem as tuas estacas. Queridos, muito bom você alargar a tenda, muito bom você ter o toldo, muito bom você esticar bem a corda, mas a estaca tem que estar bem firmada. Interessante que a Bíblia diz: firma bem as tuas estacas. Elas precisam ser encravadas no solo o mais profundo possível. Quanto maior a tenda, mais profundidade na estaca sendo colocada sobre o solo. Ou seja, queridos, eu preciso firmar bem. Quando eu firmo bem a minha estaca, queridos, pode vir o que for. E é interessante, queridos, porque quando fala sobre firmar a estaca, é firmar a base da tua vida, teus valores, sua crença, seu amor em Deus. Minha estaca está fincada em valores que procedem de Deus. Pode vir o vendaval que for, pode vir a luta que for, a minha estaca está fincada em valores da palavra. Amém, meus amados? Quando a luta vier, peraí, casei em Deus, Deus vai honrar. Quando a luta vier, peraí, um minutinho, Deus pode curar. Quando a luta vier, peraí, Deus pode me trazer prosperidade. Quando a luta vier, Deus pode me socorrer. Peraí, eu tenho valores, não vou me corromper. Não, chega, vou me guardar. Vou buscar ter uma vida santa. Eu tenho valores, a minha tenda está fincada profundamente em valores de Deus. O pecado não pode me seduzir, porque eu tenho valores fincados em Deus. Eu não vou olhar para trás, porque meus valores estão fincados em Deus. Lucas 9,62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Eu não largo o arado. Não olhe para trás, queridos. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olha para o teu foco, que é Jesus. Amém? Por quê? Porque a minha estaca está profunda. Ela é profunda. Você não é superficial. Firma bem as tuas estacas. Firma bem. Por que firma bem? Porque o vento vai bater, querido. E forte. Ah, pastor, não estou preparado para o vento. A tenda vai voar. Mas se eu me preparar, fincar bem a minha estaca, Deus vai prosperar na tua vida. O vento vai bater, tua casa, tua tenda vai ficar de pé, tua vida de pé. Porque eu firmei bem as estacas, aonde? 1 Coríntios capítulo 3, dê um pulinho aí na sua Bíblia, volte lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11. Texto que nós já estudamos, estamos estudando toda a carta aos Coríntios, no nosso Google Meet. Estamos, se não me engano, no capítulo 7. Vamos entrar no capítulo 7. Estando versículo por versículo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O meu fundamento, a minha estaca, está em Jesus Cristo. Os meus valores estão nele. Porque, queridos, olha o que diz de continuado: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Onde tem sido o seu fundamento? Se é palha, se é feno, o fogo vai levar, queridos. O fogo significa provação, amém? Deus irá prová-lo.
se a tua tenda está bem firmada. Não é isso que 1 João vai dizer? Não estranheis o fogo ardente que surge entre vós, destinado a forjar-vos. Deus permite que o fogo, que a provação venha para nos forjar, para nos provar. Mas se a minha estaca está bem firmada, que o fogo, o vento, as lutas podem vir, a minha tenda continua de pé, permaneça. De nada adianta alargar a tenda, de nada adianta botar o toldo, de nada adianta a corda estar bem esticada, se não estiver firme no fundamento, que é Jesus Cristo. Se a tua casa não estiver fundada em Cristo, que de nada vale todo o seu trabalho, de nada adiantou toda a construção da tenda, mas o nosso fundamento é Cristo, e a Bíblia diz que o dia a demonstrará. Em outras palavras, dia a dia, Deus vai mostrar se a tua estaca está bem firmada ou não. Dia a dia, Deus vai mostrar onde está firmada a tua estaca. Se você é aquele crente emocional, se as coisas estão boas, você está bem. Se as coisas estão ruins, você está ruim. Sua estaca está baseada nas suas emoções. Queridos, nós somos homens espirituais, que temos uma alma e habitamos num corpo. Você é um homem espiritual. Não inverta essa ordem. Você é um homem espiritual que tem uma alma e habita num corpo. O espírito é mais importante do que tudo. Tudo. Teu espírito fala com Deus. Tua tenda está firmada em Deus. O dia... Agora, pastor, como é que eu sei disso? A Bíblia diz, o dia vai demonstrar. Pessoas começam muito bem, amanhã somem. O dia vai demonstrar se o teu fundamento estava em Cristo ou estava em feno, em palha, porque o fogo vai vir e vai consumir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, estamos fundados em Cristo, amém? Todos nós, em nome de Jesus. As lutas virão e Deus nos dará vitória. Mas não para isso, volta um pouquinho, vai lá em Mateus. Mateus, estamos quase encerrando. Mateus capítulo 7, passagem que nós conhecemos tão bem. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos já acharam, amém? Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre... E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casa na rocha, e areia que não tem base. Finca bem a tua estaca, queridos. Quando você vê uma obra se realizando, um edifício sendo levantado, uma casa sendo levantada, onde demora mais? Na base, na fundação, onde ninguém vê. A obra já passou o primeiro mês, segundo mês, 3 meses. Você olha assim, caramba, não sai do lugar aquela obra, né? Ah, meu amigo, ela está crescendo para baixo. Ela está crescendo para baixo. Fundamento, estaca sendo fincada lá embaixo, para segurar os ventos que virão. Depois que você vai ver, caramba, já está primeiro, segundo, terceiro, quarto, cresceu, uma hora para outra, concluiu a obra. Mas lá embaixo, quando ninguém vê, assim é a nossa vida com Deus. Ninguém está vendo, queridos. Aqui na igreja todo mundo é santo. Aqui na igreja todo mundo é bambambam. Mas quando ninguém vê, são os fundamentos, os valores que eu tenho lá fora na rua, quando ninguém está vendo. Na minha casa, quais são os valores que eu tenho. A estaca que está sendo firmada com força. Queridos, firmar. Quem já montou tenda aqui? Tenda que eu falo, aquela tenda que compra nas Americanas. Já, Renata? É fácil? Até das Americanas é difícil. Porque eu sou terrível também em montar tenda. Tudo. Aquela do Detran, né? Queridos, até aquela tenda é difícil de montar.
Imagina você colocar uma tenda no deserto. Areia, né, queridos? Areia. Tem que buscar muita profundidade. Tem que ser profunda a estaca. Firma a tua estaca. Vai demorar. Vai ser mais difícil. Você vai perder um tempo, ninguém vai ver, ninguém vai valorizar. Eu falo isso para os nossos filhos, que hoje já estão maiores. E falo para os menores que aqui estão. Seus pais estão fincando estacas. Hoje você não gosta. Hoje você acha chato. Hoje você acha que está demorando. Hoje você acha que o seu pai está pegando no seu pé. Mas amanhã isso vai ser proveitoso na tua vida. Porque você foi firmado em valores sólidos. Obrigado porque meu pai me educou assim. Obrigado porque minha mãe educou assim. Obrigado por aquele tempo que meu pai me disse não, minha mãe disse não. Agora eu entendo. Obrigado porque eu tenho valores e agora eu posso transmitir os meus valores, porque um dia meus pais negaram para eles mesmos. Eles se restringiram em muitas coisas para que nós tivéssemos valores. Eles fincaram profundamente para que as nossas tendas não voassem. Então, agradeça a Deus, jovem, agradeça o Deus, o pai que você tem, a mãe que você tem, valorize-os. Porque quase todos os pais são chatos mesmo, gente. Pai é chato. Mãe é chata, mãe é mais chata, né, do que pai. Mas, assim, é uma chatice amorosa. E que na maioria das vezes só entendemos quando nós, filhos, temos que fincar as nossas estacas. Mas quando você for fincar a tua estaca, filho, você vai se lembrar dos valores que seus pais deixaram para vocês. E vocês vão ter propriedade para botar bem fundo. Pai, obrigado, porque hoje eu vou botar bem fundo a minha estaca, porque eu aprendi contigo. Mãe, aprendi contigo. Eu vou botar bem fundo. Amém, queridos? Então, honre seus pais. Filhos, honrem seus pais, valorize seus pais. O vento vai bater, mas a nossa casa não cai por terra. Então, nesta manhã, alarga a tua tenda. Permita-se que a proteção todo venha. Alongue, estique a tua corda. A corda vai esticar, queridos. Os tempos não são fáceis. Mas você persevera em nada, não há esticar que seja além das tuas forças. Você persevera e você vence. Ao mesmo tempo, saiba que tem limites. Tem limite. Então saiba que você tem limite na sua vida, emoção, corpo e alma, espírito. Mas finca bem, queridos. E por isso que o texto termina, firma bem as tuas estacas, porque se não estiverem bem firmadas as estacas, tudo cai por terra. Valores, princípios, honra pai e mãe, obedecer às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus, a começar pelo professor de sala de aula. Hoje você vê professor apanhando em sala de aula. E aí você não pode falar nada, não pode nem tocar, no indivíduo, né? Pode nem tocar naquele jovem. Ele é intocável, ele não pode tocar mesmo. Eu converso com diretores, já tem a Cátia, missionário. Quão difícil é hoje você lecionar. Não tem princípio, a sociedade cresceu sem estacas. Nossa sociedade está sendo criada sem estacas. No deserto jogada, Léo. Sem princípios. Não obedece pai e mãe, não obedece. São valores, queridos, que até o não crente passa para os filhos. Meus pais passaram valores e princípios que eu vejo hoje bíblicos. A começar pelo chinelo que voava lá em casa. Chinelo era pouco, né, gente? Chinelo, eu estava sorrindo com o chinelo. O chinelo para mim estava excelente. O pior é que eu não via outras coisas. Mas, queridos, olha, não sou traumatizado. Nem tem trauma nenhum. Trauma é passar a mão na cabecinha. Trauma é fechar os olhos para o que está acontecendo. Trauma é dizer que não tem problema. Trauma é dizer que todas as crianças são assim mesmas. Trauma é dizer que é da idade. Trauma é não trazer para a igreja.
Não, quando ele tiver maior ele vem. Não vai vir nunca. Traga com bico. Traga chorando. Traga arrastando. Na escola você obriga ele para ir. Você obriga ou não obriga teu filho para ir à escola? Obriga. Por que na casa de Deus seria diferente? Obriga. É isso mesmo. Joga água na cara para ele acordar. Ah, meu filho, ele é tão bonitinho de manhã. Eu tenho pena de acordar ele. Ele toma susto. Ah, misericórdia, queridos. Joga um balde d'água na cabeça dele. Joga um balde na cabeça dele. Ah, puxa o pé pelo pé, ó, vai puxando assim, ó, cair da cama. Problema não tem problema nenhum. Meu Deus, estão falando que eu estou maltratando crianças aqui daqui a pouco. Queridos, trague seus filhos. Mais tarde eles vão dar valor ao que você fez. E vão reproduzir sobre os deles. Trague-os à casa de Deus. A casa de Deus não traumatiza. A palavra de Deus não traumatiza. Pelo contrário, queridos, ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará. Ensina a criança. Não é um marmanjo. Claro que o marmanjo eu vou ensinar também, tá bom? Eu estou falando do teu filho que você deixou sem marmanjo para educar. Já era. Ou no mínimo, queridos, você perdeu muito tempo. A psicologia diz que até os 7 anos a criança absorve tudo. Tudo. Para o bem e para o mal. Aproveita. Não que depois ela não venha absorver. Vai absorver. Amém? Mas eduque seus filhos. Esteja ao lado deles. Não desiste deles. Queridos, eu não ia pregar nada sobre filhos. Nada. No meu esboço tem nada sobre filhos. Eu creio que Deus está falando de uma forma especial agora nesse final da palavra. Amém? Então olhe para a sua família, olhe para a sua casa, olhe para os seus. Lute por eles. Não desista. Amém? Deus é bom. A palavra de Deus não volta vazia. Ah, pastor, eu fui educado na igreja, mas se desviou. A palavra de Deus não volta vazia. Não se culpe. Não se acha que você foi incapaz. Ah, eu falhei aonde, queridos? A palavra de Deus não volta vazia. Vai reconhecer, vai voltar para a casa de Deus, permaneça orando por ele e por ela, não desista, firma tuas estacas, quando ninguém vê, vai esfiando mais, olha, minha tenda não cai, o vento pode vir, mas não vai cair, em nome de Jesus, amém. Para encerrar, queridos, agora de verdade, Isaías 54, versículo 3, quando isso acontece, olha que diz o versículo 3, quando você alarga a tua tenda, quando você estende o toldo, quando você alonga as tuas cordas, quando você firma bem as tuas estacas. Olha o versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A tua posteridade transbordará. Deus está falando para um povo que era estéril. Transbordará a tua posteridade, que Deus vai transbordar na tua vida. Versículo 5 agora, porque o teu Criador é o teu marido, está falando isso para a viúva, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, versículo 7, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias, torno a acolher-te. Deus torna a acolher-te. Não que Deus tenha te desamparado, mas eu mesmo me afastei de Deus, e Deus é um gentleman, queridos. Deus não arromba a porta. Apocalipse 3, Deus é aquele Jesus, é aquele que está a porta batendo, para pedir permissão para entrar. Mas Ele é aquele que a tua posteridade vai prosperar. Ele é teu marido, Ele é aquele que vai e te acolhe, em nome de Jesus, amém, queridos? Tua função é o versículo 2, o resto Deus faz. Princípios, valores, autoridade, poder, Deus te abençoa, amém?